Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Seguimos aqui do nosso estúdio direto da ABF Franchising, que é a maior feira de franquias do mundo. Eu sou a Mafê Lovisotto e estou me sentindo muito honrada agora por conversar com a Liliane Dutra, ela que é CEO do Carrefour Property. Lili, posso chamar assim? Sempre. Todo mundo me chama de Muito Lili. bem-vinda, estou muito feliz em falar com você. Obrigada, Mafê. Eu estou muito feliz de estar aqui. Outro ano, né, a gente ir aqui, primeira vez com você. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de conduzir tão bem as nossas sessões do nosso Property Cash. Maravilha. Bom, o assunto dessa entrevista é mercado imobiliário. Só que antes eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua carreira. Como é que foi sua trajetória até chegar a esse cargo aí de CEO do Property? Tá ótimo. Bom, eu tenho muitos anos de estrada. Eu sou engenheira civil, sou mineira, meu sotaque não deixa esconder isso. Tenho muito orgulho das minhas origens. Fiz engenharia, não formei para ser engenheira, eu formei para fazer negócio. Eu gostava muito, quando eu me formei, eu já estava trabalhando com auditoria e consultoria. Depois eu fui trabalhar na indústria de shopping center, que foi uma grande escola para mim. Eu trabalhei por 22 anos na indústria de shopping, metade em operação dos shoppings e a outra metade em desenvolvimento e M&A. O desenvolvimento é fazer shoppings greenfields ou expandir os shoppings existentes, as reformas, as ressignificações. E, e chegar no Carrefour Property é uma confluência dessa história da minha carreira, porque a unidade de negócio imobiliário do grupo, ela faz a gestão imobiliária dos ativos próprios, das galerias, dos shopping centers. A gente faz também os projetos para as expansões dos formatos, as construções, a manutenção, os projetos de eficiência energética, a gestão de estacionamento. Então é uma área bastante técnica, mas a minha carreira foi construída basicamente em cima de negócio, Mafê. Eu gosto disso, eu gosto de gente. Muito bem, uma área bastante técnica e com muita responsabilidade também, né, para conseguir tocar tudo isso. Lili, fala pra gente como que você enxerga aí as tendências do mercado imobiliário? A gente está vivendo um período, né? O Brasil é sempre todo ano a gente vai estar falando que tem uma crise, todo ano a gente está falando que está acontecendo alguma coisa. Então, assim, fazer negócio no Brasil é essa incerteza. E a gente está vivendo, especificamente agora, uma situação de juros muito alta, né? Então, isso tem um impacto direto no investimento imobiliário. Mas a gente tem, duas coisas muito importantes a nosso favor, que é a quantidade de terrenos que a gente tem ociosos. Ociosos, quando eu falo no seguinte sentido, Mafê, é uma coisa que as pessoas não têm muita noção, eu também não tinha até vim trabalhar no grupo e entender o real potencial. Como o Carrefour está no Brasil há 50 anos, o grupo está há 50 anos no Brasil, vem comprando terrenos e desenvolvendo as lojas. E normalmente as lojas são como? Um espaço com estacionamento aberto, né, estacionamento de pátio e a loja. A gente usa dentro desses terrenos mais ou menos 15% só do potencial construtivo. Então, a gente tem mais ou menos 85% de potencial construtivo vazio. Então, Não que não tenha nada, não que seja um terreno baldio. não, exatamente, é o estacionamento que ficou ocioso, ou porque também o estacionamento é muito grande para o tamanho do formato, porque há 40 anos atrás, aquele tamanho de terreno fazia sentido. Então, a gente tem um land bank gigantesco, e como a gente é proprietário e a gente tem a calma de ser permutante, a gente tem feito negócios com incorporadoras de uma maneira muito fluida. Porque diferente de ter um terreno na família, que tem tios, primos, todo mundo tem interesses distintos e querem desfazer daquele terreno rapidamente, ou seja, um terreno de uma família, de pessoa física, é muito mais complicado para uma incorporadora fazer negócio que com uma empresa do nosso porte. E a gente tem a paciência de fazer o desenvolvimento imobiliário e capturar, junto com a incorporadora, uma parte daquele lucro além da venda do terreno por si só. Então, isso é uma grande oportunidade. A gente é o maior land bank do Brasil.
porque a gente tem 17 milhões de metros quadrados de terreno, então não tem empresa que tenha tanta terra como a gente. E o outro ponto é que a gente tem já um fundo de comércio estabelecido, porque a gente tem operações de varejo, atacarejo e clube já funcionando. Então, o desenvolvimento urbano já foi para aquele site. Já existe transporte coletivo, na sua grande maioria. Às vezes a gente chegou há 40 anos atrás e levou a cidade para aquele entorno. Então, a gente tem propriedades muito bem localizadas. Então, a crise é fato, juros de 15% é inviável de se fazer negócio, mas a gente vem fazendo pelo fato de a gente ter um land bank bastante estratégico. E Tá. essa estratégia inclui shoppings, galerias, outros espaços também. Isso, Como montar esse a gente já tem as galerias que são estabelecidas com os formatos, mas a gente tem trabalhado bastante em ressignificar essas galerias também. Todo mundo lembra, né, que no hipermercado dos anos 90, 2000, né, era aquelas lojinhas pequenininhas. Existe ainda, tem muito hipermercado que funciona super bem, então tem lá a sua lavanderia, o chaveiro, tem até loja ainda que faz fotocópia, que é uma coisa que a gente nem lembra que existe mais. Mas existe esse tipo de serviço, mas a gente vem ressignificando e fazendo, trazendo para junto ao varejo, ao atacarejo, outros formatos, como academia, por exemplo. A gente tem feito muito negócio com a academia, o Grupo Biorritmo tem sido um grande parceiro nosso. Pet shop, outra coisa que, né, explodiu no país, na última década, na pandemia, então foi uma loucura, a gente tem feito bastante negócio. Então, além da gente ressignificar as galerias existentes ou desenvolver, transformar galerias em shopping center quando você cresce essa galeria, ou desenvolver o residencial no site, ou mudar a operação do formato de varejo para atacarejo, isso tudo a gente vem trabalhando. Então, é muito legal, porque é um quebra-cabeça. A gente está sempre pensando uma coisa diferente para aquilo que já está lá construído, entendeu? você faz essa ressignificação ou criar algo novo, você está transformando aquele local, você está melhorando. Eu imagino que isso, tem a ver com o social, né, do ESG. Isso. E isso é uma preocupação muito grande do Carrefour Property, né, não só do social, mas também de sustentabilidade. Gostaria que você falasse sobre Isso é uma Sobre coisa esse que fala planejamento. muito com o meu coração, sabe? A gente tem o exemplo aqui em São Paulo do projeto, né, do Alto das Nações, onde era um terreno de 65 mil metros quadrados de estacionamento e uma loja. E hoje é um complexo multiuso, e dentro desse complexo multiuso existe uma praça pública de 32 mil metros quadrados. É uma área privada, mas aberta ao público, ou seja, a gente devolve para o bairro uma área onde é o grande encontro do bairro, é uma área, a gente faz evento, sabe, teve festa junina lá, foi sensacional. Então, isso é super importante, porque a gente requalifica. E quando você faz um complexo multiuso, a gente tem um outro papel importante, que é você poder viver, trabalhar, estudar, tudo dentro de um mesmo, vamos chamar de uma mesma quadra. Com isso, você não usa carro. Sim. Então, com isso, você tem uma qualidade de vida e também uma questão sustentável muito mais, né, sério, porque você evita o uso de carro. Então, a gente tem possibilidade de transformar cidades, inclusive dessa maneira, entendeu? Muito bem. E dentro da companhia também tem uma preocupação, equidade de gênero. É só ver, né, uma mulher CEO. A gente vai fazer uma entrevista só sobre isso, mas eu gostaria de trazer esse tema também aqui para, de repente, quem está assistindo só, né, esse bate-papo. Como que foi para você conseguir chegar nesse cargo de liderança sendo mulher, num mercado que a gente sabe que é bastante masculino? Você sabe que é a pergunta que eu mais recebo, né? As pessoas sempre perguntam: "Lili, como é que foi para chegar aqui?" Eu falei: "Caminho longo, Uhum. difícil, muito mais difícil do que seria para um homem, né? Isso é fato, mas a verdade, Mafê, é que eu nunca dei bola, tá? Eu nunca me coloquei numa posição de segundo lugar. E eu falo isso para
todas as meninas trabalham comigo e falo para os homens também. Eu falei, gente, equidade é um negócio que não é porque está meio a meio homem e mulher, não. Equidade é oportunidades iguais. Eu acho que o grande problema que no mercado de trabalho que a mulher sempre sofreu é a questão da maternidade, o que é um absurdo. Porque eu tenho certeza, o homem nunca é entrevistado e pergunta se ele tem plano de ter filho. E mulher, obviamente, tem. Quantas vezes eu já escutei, mas a gente vai promover fulana agora e ela acabou de casar, daqui a pouco está grávida. Tá na idade. Está na idade. Então, assim, isso é um absurdo. Ter mulher não pode ser um passivo. E a gente tem que ser a primeira a colocar isso como um posicionamento. Então, você sabe que todo mundo que me chama para falar sobre liderança feminina, eu falo que eu não vou falar. Só se chamar o meu coleguinha para falar sobre liderança masculina. Me chama para falar de liderança. Porque aí a gente também começa a quebrar um pouco desse paradigma, não, desse estigma, que é o seguinte: a gente precisa de dar uma explicação por que a gente chegou aqui. E eu sempre falo a mesma coisa, eu nunca dei bola. Então, assim, não foi fácil, não. Uma carreira de muita dedicação, mas eu sempre estudei muito aquilo que me interessava, eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre trabalhei muito, eu sempre me coloquei à disposição para fazer coisas que eu não sabia fazer. Isso é coragem. Então, eu fui mais bem-sucedida que a maioria dos homens. Então, E ousadia. coragem, Aham. coragem mesmo. E então eu fui mais bem-sucedida que a maioria dos meus colegas, porque a vida é um funil. Então, tá tudo certo, entendeu? Então, Que um dia a gente consiga não ter mais esse tema, né? Porque daí a gente vai ver que conseguiu, que a gente conquistou mesmo a equidade, quando a gente não precise mais conversar sobre esse assunto. exatamente. E eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Vamos falar de liderança. E liderança é um negócio dificílimo. Dificílimo. Cargo não diz nada, sabe? Tudo bem, você tem, né? Você está no topo da pirâmide. Gente, o cargo não sou eu. Agora, tem uma construção de trabalho, uma construção de comprometimento. Eu escolhi não ter filho, Mafê, não tem nada a ver com. Eu não sou CEO do grupo porque Porque você não tem filhos. você não tem filho. Foi uma escolha minha, por questões minhas. Aí todo mundo fala, mas é mais fácil. Falei, cada um tem a dor e a delícia. Dizer o que é, uma escolha que para uns não faz sentido, para outros faz sentido. Então, eu acho que é isso. A gente tem que falar sobre as dificuldades, a gente tem que expor as desigualdades, mas o que eu vejo no grupo é um compromisso muito forte de fazer isso de verdade. Isso não é uma missão no quadro, na parede. De verdade. E um outro ponto extremamente importante é a política antirracismo. Trabalhar isso todos os dias, isso é um mantra no grupo. A gente tem políticas afirmativas, antirracismo, educação, porque para nós que não, né, que somos brancos, a gente não faz ideia, a gente não veste esse sapato, então a gente tem que se educar, a gente tem que se educar e se educar, e no grupo isso é absolutamente sério, sabe? Então, eu me sinto muito confortável em falar sobre isso e estar trabalhando numa empresa que leve isso tanto a sério. Lili, você falou da importância do estudo, né? Que você se qualificou, se capacitou bastante para você conseguir alcançar os seus objetivos. E você disse também que o seu time é bem engajado e comprometido. Como que você consegue extrair isso deles? Eu falo outra coisa que eu falo sempre, o meu sucesso na carreira foi porque eu só trabalhei com gente muito boa. Meu time é o melhor time do Grupo Carrefour Brasil. Eu falo isso para os outros heads de BU, eu falo, gente, desculpa, mas meu time é muito melhor. Eles são muito bons. E aí eu acho que é isso, é saber escolher a pessoa que tenha vontade de fazer, a pessoa que tenha comprometimento para fazer, a pessoa que acredita naquele sonho também.
porque o trabalho sem um propósito, ele é só uma remuneração, que é super importante. Eu tenho uma irmã médica que ela é muito engraçada, ela fala assim: trabalhar se fosse bom a gente pagava, a gente não recebia. E ela é médica, ela é daquelas assim, que é médica por vocação mesmo. A gente brinca que ela recebe galinha de pagamento de consulta, porque ela não quer cobrar consulta, lá em Minas, né? Uhum. Mas a remuneração não é o que engaja as pessoas, mas tem que ter um propósito junto. Então, quando você tem um grupo que você consegue desenvolver um propósito junto, aí todo mundo voa, todo mundo cresce. E aí, o que eu falo de estudar, você sabe que eu nunca fui boa aluna, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, se tinha que, sei lá, em vez de eu estudar gestão, eu estava estudando marketing de serviço. Em vez de eu estudar finanças, eu ia fazer semiótica do consumo. Aí as pessoas não entendiam, falavam assim: "Mas você está inventando?". Teve uma época que eu fiz um curso de marcenaria, eu estudei cinema, Mafê, quase formei em cinema. Porque eu acho que se a gente vai só reforçar aquilo que você já faz no dia a dia, você vai ficar uma boa especialista. E fazer gestão, de pessoas e fazer gestão de um portfólio tão diverso quanto é essa situação do Carrefour Property, você tem que estar entendendo sobre muita coisa do comportamento humano, porque no final do dia tudo é sobre pessoas. São as soft skills que estão cada vez mais valorizadas. E aí, hoje essas coisas têm nome. Imagina 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu estava na faculdade, não tinha nome. E as pessoas falavam assim: "Ah, lá vai a Lili de novo inventar uma coisa que não tem nada a ver". Eu comecei a estudar inglês muito nova, eu tive o privilégio de poder estudar outra língua. E isso, na época, não era uma coisa que era meio que normal, sabe? Todo mundo: "Ah, não, é importante", mas não era uma coisa que é meio óbvia hoje em dia, se Que você era o diferencial. é, e aí, o fato de eu falar inglês fluente há 35 anos atrás, foi um diferencial para começar algumas coisas que eu fiz. Então, o estudo liberta. Se a gente conseguir, dar mais oportunidade para as mulheres estudarem, a equidade vem mais rápido. Porque uma das dificuldades da gente ser competitivo é porque a gente tem um terceiro turno, né, a tarefa de casa ainda é predominantemente feminino. E isso é uma desigualdade brutal. Então, muitas vezes a mulher não pode estudar porque ela tem que ir cuidar da casa na hora que ela chega do trabalho. E se a gente conseguir mudar isso, o estudo vai libertar. Então eu sempre falo com todo mundo: estude, gente, seja melhor do que você pode pensar, todos os dias, e não necessariamente dentro das disciplinas tradicionais, entendeu? Porque aí você desenvolve o soft skill. E você tem um conhecimento muito grande de gestão de pessoas, desse mercado imobiliário. Como que você vê o futuro dessa área de Carrefour Property nos próximos anos? A gente vai voar. A gente já está voando, mas a gente vai voar mais alto, porque a gente só tem oportunidade, Mafê, não tem, se me perguntar desafio, nenhum, só oportunidade. O desafio é consistência, a paciência, a disciplina e a qualidade técnica. O resto é só oportunidade, porque a gente tem muitos terrenos, a gente tem propriedades incríveis, a gente tem galerias incríveis, fundos de comércio incrível, a gente está num negócio extremamente difícil, que é varejo e atacarejo alimentar, com uma margem muito pequena, mas a gente é subsistência. Então, entra crise, sai crise, a gente continua aí, entendeu? Então, o futuro é muito, muito promissor. Por enquanto é aproveitar o que já tem e melhorar, e aí, conforme o momento que a gente tiver de governo, aí pode-se pensar em outras estratégias. Sim, expandir e trabalhar no Brasil é isso, né, tem muito risco, mas tem muito retorno. A gente tem a capacidade de esperar o momento certo, mas enquanto a gente está esperando, a gente não está parado. A gente está
enchendo a cartucheira para dar o tiro na hora certa. Então, para mim, o futuro é maravilhoso, E maravilhoso. nada como o brasileiro para dançar conforme a música, né, Lili? Impressionante, impressionante. A gente é uma empresa francesa, a gente explica as coisas, e eles estão no Brasil há 50 anos, então não eles não são pato novos aqui, né? E a França faz negócio com o Brasil há muitos anos, mas a gente explica as coisas para eles, eles ficam assim, chocados. A gente ensinou eles a trabalhar com inflação ano passado, que teve inflação alimentar na França, eles não sabiam como fazer. E a gente falou: vem cá, deixa eu te explicar. A gente tem PhD nisso. A gente tem PhD, entendeu? E por aí vai. As nossas viabilidades, os projetos imobiliários, a gente refez a viabilidade, a gente faz a viabilidade do jeito que funciona aqui no Brasil. Eles estão começando a olhar. A gente está exportando tecnologia de monitoramento do frio. O Poli te contou esse caso muito legal. Aliás, escutem esse caso do Poli quando vocês assistirem o podcast que ele falou. A gente está exportando tecnologia. Então, assim, o Brasil é muito legal. É um país incrível, um país que tem... Não, eu não falo que é o país do futuro, porque desde que eu nasci eu já estou velha, mas se a gente, cada um fizer da sua parte direitinho, vai dar certo. E a gente não pode depender de governo, a gente não pode depender de posicionamento político. A gente está vivendo um momento de muita polarização e as pessoas estão esquecendo os fundamentos básicos, que é trabalhe, pague impostos, seja justo, seja correto e divida aquilo que você tem de mais, porque tem muita gente que precisa desse apoio. A gente é um dos maiores empregadores do Brasil. A gente tem 125 mil colaboradores. A gente transforma a economia. Então, essa responsabilidade social, tem muita família que a gente garante que a criança está indo para a escola. Não é só um emprego, é muito mais do que falar sobre um emprego. Então, essa responsabilidade é gigantesca e o grupo está aqui a sério para manter isso, para manter esse gigante dentro do país e operando. Eu percebo um orgulho muito grande na sua fala. Então, para a gente terminar o bate-papo, eu queria que você passasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, sobre, enfim, como seguir uma carreira de sucesso, como alguém que queira se tornar líder. Tenha um propósito, acredite naquilo que você faz, tenha convicção, seja genuíno, seja autêntico. Não tem jeito, gente, a gente só não tem vida pessoal e profissional, tá? Só tem uma coisa chamada vida. Então, seja autêntico, seja genuíno, tenha propósito, trabalhe a sério, mas também divirta muito. Esse negócio, tem gente que fala assim: eu não tiro férias, tem 10 anos. Eu falei: você é desorganizado. Eu não acho nada bonito disso, sabe? Eu acho que a gente precisa de parar, a gente precisa de descansar, a gente precisa de pensar diferente do dia a dia. E o autoconhecimento é muito importante também, assim, olhem para dentro também, sabe? Repensem e não leve nada no pessoal. Porque o trabalho muitas vezes tem frustrações e se você levar no pessoal pode te paralisar ou pode te inflar o ego, que não existe. Pois é, às vezes uma crítica ela vai ser tão importante para o seu crescimento se você levar de uma Exatamente. maneira certa, né? Se você entender que aquilo ali é um ponto para ser aprimorado e não uma culpa que você vai carregar, muda completamente, muda o seu futuro, né? Tem que acordar todos os dias de uma maneira positiva para encarar, porque essa é a vida, como você falou. Tem que ter, a gente tem que acordar com gratidão mesmo, porque estar vivo é um presente. E essa gratidão pelo trabalho também, e gratidão pelas oportunidades. E sabendo que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, vamos tentar ajudar todo mundo a ter a mesma oportunidade. Muito bem, Lili, que enorme prazer conversar com você. Muito obrigada, Mafê. Foi ótimo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma próxima entrevista, Com a então, Anel, né? Tá Obrigada, ótimo. viu? Obrigada, beijão. Até, obrigada a você que nos acompanhou nesse bate-papo aqui, que foi tão especial. Te espero no próximo PropertyCast. Você ouviu o PropertyCast? Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.